a nossa gravação. Vamos lá, meus irmãos, iniciando a nossa gravação, nosso 8º dia de aula de Introdução ao Novo Testamento 2, último bloco. Então, continuando aqui, hoje eu publiquei no grupo para vocês, um amigo meu mandou para mim aquele WhatsApp falando sobre aquela polêmica. Eu fiquei impressionado porque eu imaginava que existia isso, mas o avanço de traficantes evangélicos. Eu imaginava que existia algo do gênero, mas a BBC News fez uma reportagem muito interessante sobre isso. Traficantes evangélicos, 2 pontos. A religião na briga por territórios no Rio. E aí, irmãos, vejam esse vídeo, esse documentário, e segundo alguns especialistas, hoje alguns traficantes, eles dizem que são evangélicos, etc, etc e tal, e os pastores da região estão assim, passando momentos muito delicados com relação a isso nessas regiões. E por que eu estou falando isso, irmãos? Nós precisamos, sim, ser solidários a quem é dependente químico, a quem está na zona de prostituição, quem foi preso na cadeia, termos compaixão de todas as pessoas. Mas nós precisamos sempre ter uma mensagem muito ortodoxa, mostrando que o evangelho ele é diferente da sociedade, que existem certas coisas que não podem coadunar, né? Então, depois assistam esse documentário. E aqui, outra coisa que eu quero até dizer para vocês. Não é somente isso, irmãos. Igrejas que são igrejas que lavam dinheiro, milhões. Então, assim, existem coisas que não coadunam conosco, que não representam e não levam o nome de Cristo de forma digna. E aqui fica mais uma recomendação. Por isso que nós temos uma história atrás de nós de 2000 anos, entre povo protestante, entre cristandade, e a gente tem que pegar tudo aquilo que é de bom, que o povo de Deus já aprendeu, e continuar preservando essas boas tradições. E tudo aquilo de ruim que a gente veio de cometer, e a gente não pode mais cometer. Por exemplo, irmãos, uma última coisa aqui sobre essa questão da ortodoxia. A gente vê que muitas igrejas elas acabam se corrompendo quando elas entram na questão da política. Qual é a minha proposta? Ensinem sobre política. Deixem os irmãos tomarem as suas decisões. Mas não vamos fazer da igreja uma tribuna política. Uhum. Política, palavra de Deus, palavra de Deus. No entanto, é normal que algumas correntes e algumas ideologias coadunam melhor com a religião protestante ou com o cristianismo. No entanto, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a história vai se repetindo. A história se repete. Muitas vezes a gente vê que, por exemplo, a igreja se perde porque ela acaba se unindo ao Estado. E todas as vezes a mesma coisa vai acontecendo ao longo da história. E eu, particularmente, acredito que a igreja é a igreja, o Estado é o Estado. Nem por isso nós vamos deixar de comentar a política. Mas se a gente for comentar política, vamos fazer uma reunião para tratar desse assunto. É pessoal, né? Irmãos, estamos tendo problema aqui, vamos fazer uma reunião tal dia, quem quiser debater, vamos estar tratando desse assunto. E quando formos usar e ilustrar sobre algum assunto, que a gente tenha muito critério e apontamentos corretos. Não estou falando com isso para a gente se tornar covarde, irmãos. Mas vamos ensinar a verdade toda. E vamos pregar o evangelho todo. Com certeza o evangelho ele sempre vai ser a nossa resposta. E vamos fazer os apontamentos. Mas eu noto que muitas vezes o povo de Deus ele tenta reinventar a roda e acaba se prejudicando.
Sim, agora, um detalhe que eu vejo também, a BBC eu não acompanho e eu também não vejo nada da BBC. Não tem, para mim, não tem credibilidade. E vejo nisso aí uma incongruência muito grande. Peraí, é traficante, então não é evangélico, porque, na verdade, é como você pegar um caso específico e querer colocar tudo na conta do evangelho, generalizar. Sim, Essa é a sim, ideia também. sim, mas assim, eu não sei se você assistiu a reportagem, Júnior. Viu ou não? Não Não, viu? Não, então, depois vê. eu vou ver depois. A Foi BBC eu já conheço isso. bem, eu Sim, sei sim. a linha Mas deles, sabe? depois dá uma olhada, realmente foram bem coerentes nos apontamentos. E os repórteres e estudiosos que trouxeram a defesa, eles trouxeram mesmo mostrando que não representa. Ah, Estão sendo chamados, mas não representa. Inclusive, os estudiosos diziam: olha, quem diz ser dessa forma está fazendo algo ruim para o povo evangélico, ok. né? Então, assim, foi bem colocado, foi bem. Mas, assim, ao mesmo tempo me chama a atenção, por quê, irmãos? Porque, assim, nós que estamos edificando igreja, e a minha vida é cuidar de uma igreja, minha vida é ser um pastor. Então, eu estou fazendo esse apontamento agora porque a gente entrou há pouco no campo da ortodoxia. Quando a gente foge da ortodoxia, a gente começa a abrir portas. Por isso que Jesus disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, dentro da ortodoxia, a gente nunca vai errar. Nunca vai errar. Por que a gente nunca vai errar? Porque a gente sempre vai trazer a resposta de Deus para aquele momento da sociedade. E quando a gente tenta unir as coisas, a gente acaba fazendo um balaio de gato muito grande, sabe? E como eu falei há pouco para você, igrejas que são levantadas e ministérios para lavar dinheiro. Isso é perigoso. Perigoso. Pastor, dá para fazer isso? Claro que dá. Dá para fazer muita coisa errada, não só na igreja, mas em qualquer religião, irmãos. Por isso que aqui fica uma coisa para vocês. Querem ganhar dinheiro de forma desonesta? A igreja dá para fazer isso. Agora saibam, vocês vão estar assinando a carta para o inferno. É isso que eu particularmente não tenho dúvida. Quer viver o evangelho como Paulo, como os apóstolos? Vamos passar dificuldades, vamos passar por privações, vamos ter lutas, mas Deus vai cuidar da gente. Pastor, o senhor é contra, então, pastor, ter uma igreja separada? Claro que não, irmãos. Que a igreja construa escolas, hospitais, faculdades, faça empreendimentos maravilhosos e obras sociais maravilhosas, mas que a gente possa discernir uma coisa da outra, ter muita sabedoria, porque senão a gente acaba pagando um alto preço, tá bom? Só quis E a fazer esse própria, comentário porque eu publiquei hoje no grupo de WhatsApp, é, eu achei que é oportuno ver essa reportagem. Foi e muito bem colocada a reportagem. e a Eu própria tiragem, a própria manchete já induz, né? já é, Esse é o perigo que estou falando, já induz. mas assim, Muita sabe, gente não Júnior, vai pelo conteúdo. que pelo que eu notei, eu não conhecia, né? A maneira em que esses grupos têm sido apadrinhados por certas igrejas lá no Rio tem influenciado mesmo. Lá no Rio, esses grupos têm recebido certos apoios de certas igrejas, ou seja, é complicado mesmo. E aí dificulta, né, irmãos? Agora, percebam, irmãos, olha como nós precisamos dar uma resposta, né? Porque os traficantes precisam de Jesus, os meninos que são criados como nas milícias ou nos grupos criminosos precisam da nossa ajuda. Agora, olha que interessante, irmãos, E como que veja nós só, precisamos orar e nos posicionar como igreja, ao mesmo tempo não sermos simplistas. Por então, quê? só falar uma coisa, só não te cortando, mas cortando, eu volto a falar, a ideia, a intenção, às vezes, da manchete é uma conotação negativa. Se você analisar, teu irmão lá da igreja tem um trabalho chamado Cristolândia, na Cracolândia. Nenhuma mídia dessa você vai ver ele fazendo um trabalho positivo. Sobre o trabalho que a igreja faz. Tem mais de sei quantos recuperados lá. Tem uma triagem, o irmão da igreja mostrou como que é a triagem, como que é o trabalho lá. Trabalho muito bonito feito lá. Chama Sim. Cristolândia, lá na Cracolândia. É isso que eu estou falando. Um Não, eu pequenininho. concordo. Eu vou dar outro exemplo, Júnior, do que você está falando. Quantas foram as vezes, ao longo desses últimos 100 anos, que as emissoras e a mídia brasileira valorizou os trabalhos das igrejas em Isso, escolas, em faculdades, claro. em hospitais? Não, isso tudo é Educação. debaixo do tapete.
Por isso que é uma guerra espiritual mesmo, e é verdade. Tá bom? Mas só quis fazer o apontamento por causa da ortodoxia, irmãos. A ortodoxia. A gente precisa ser firme na ortodoxia, tá bom? Continuando aqui. Mas deixa eu falar uma coisa, pastor. Pode falar, irmã. Eu não sei se o pastor viu uns 2 meses atrás, uns 2 meses e meio atrás, pegaram um avião, um jatinho de uma igreja aí cheia de drogas. Você viu? Não vi. Então, e os traficantes estavam com o avião da igreja, uma igreja famosa. Estava com o avião da igreja e estava cheio de droga. Agora, ninguém conseguiu se explicar o porquê que estava fretado aquele avião da igreja. Então, eu não vi, mas assim, por isso que eu falei há pouco, irmã. E aí onde entra, mais uma vez aqui, olha, não estou agora, eu vou fazer 2 apontamentos. O primeiro, os neopentecostais. Eles mais têm contribuído para a frouxidão do evangelho do que ajudado. No entanto, tem pentecostais históricos e avivados também que entraram para o caminho da prosperidade, do erro também. Estão no meio, né, da politicagem, tanto é que teve até igrejas grandes pentecostais famosas que começaram a se enveredar para o campo da política e se corromperam. Eu tive amigos que pararam de ir em algumas igrejas por causa da questão política. O pastor presidente forçando as pessoas a se militarem, etc, etc, e tal, tomarem certas decisões políticas. Então percebe, irmão, como é perigoso essas coisas. Eu acho que os neopentecostais, eles acabam pecando mais sobre essa questão da prosperidade, da riqueza, das questões de lavagem de dinheiro, etc, e tal. Mas não posso dizer que entre os históricos, que entre os pentecostais e avivados, também não tem as suas politicagens e as suas corrupções. Por exemplo, a editora Juerp era uma editora batista brasileira. Foi fechada por quê? Por causa de desfalque financeiro. Não vai dizer que foi anjo que fez isso. Então, assim, nós temos os nossos pecados também. E por isso que eu falo para os irmãos que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas muito cuidado. Por isso que eu estou falando agora da questão política. Eu tenho acompanhado os movimentos políticos e eu acho, sim, que temos bons deputados que estão aí sendo levantados por Deus, eu acredito, sejam cristãos ou não, que é Deus mesmo, irmãos, levantando pessoas para mudar o panorama. Agora, a gente tem que tomar cuidado quando um pastor se envereda para essas coisas. Porque muitas vezes nós, pastores, nos enveredamos e nos perdemos nessa questão. Eu, por exemplo, fui chamado a ser um pastor e um professor. Então, se eu misturar essas coisas, eu estou pegando aquilo que Deus me fez ser, estou misturando. Agora, se amanhã Deus me quiser no meio político, eu vou ter que saber separar essas coisas. Porque o que é da igreja e do púlpito é do púlpito, o que é da política é da política. Eu não vou poder pegar o meu púlpito e fazer dele um palanque político. Porque sem que eu perceba, as coisas vão... Irmão, isso é muito sutil. Ao mesmo tempo, eu fico... é isso que eu quero ensinar a vocês, irmão. Quando a gente prega a Bíblia, a gente prega a Bíblia. Falar do aborto, a gente fala que a gente é contra o aborto e ponto final. Há pouco eu contei uma história para vocês sobre o irmão que queria dar um jeitinho, o irmão rico, viúvo e novo. Pecado da fornicação, ou seja, sexo depois do casamento, antes do casamento, é pecado, acabou. Isso é muito resolvido. Se a gente já é resolvido nessa questão, quanto mais nas questões gays, nem entramos no mérito. Perceba que a gente tem que ser resolvido na ortodoxia. Então, eu ter essa mensagem pode até agradar certos movimentos políticos. E a gente é muito resolvido. Mas também na hora que esses irmãos, né, vamos dizer assim, dos certos movimentos políticos que gostam do nosso discurso, também cometerem um pecado, a gente também tem que ser firme. E falar, isso daí também está errado. Por isso que eu estou dizendo, irmãos, é muito complicado. E o povo evangélico brasileiro, ele precisa de mais maturidade e de aprender mais sobre política, aprender mais sobre igreja, a ter liberdade, democracia. São assuntos que a gente está sofrendo bastante e ao mesmo tempo o povo está aprendendo bastante. Hoje em dia, é que nem falar do mercado financeiro.
Graças a Deus a internet, irmãos, ela trouxe muita coisa ruim, de tudo que é jeito, mas trouxe muita coisa boa. Hoje as irmãzinhas que são aposentadas já estão investindo na bolsa, elas já conhecem o mercado financeiro. Assim como a vida política, a internet foi uma bênção nisso. Então, a gente só tem que saber ter sabedoria, tá vendo onde está indo os exageros, mas voltando, a gente tem que ser ortodoxo, né? Isso daí eu não vi não, depois do final da aula eu queria saber mais, tá? Quando a gente parar a gravação. Tá bom? Vamos lá, meus irmãos, indo aqui para o slide. Senão a gente não vai acabar Timóteo e Tito. E eu preciso acabar hoje, era para ter até prosseguido mais. Bom, continuando assim os assuntos de Paulo, né? Nessas epístolas, ele vai fazer orações, vai mostrar sobre a vida de modéstia. Irmãos, por que Tito e por que Timóteo não é pregado nas igrejas? Vamos lá. Abra comigo em 1 Timóteo. 1 Timóteo, quer ver? Olha aqui. Olha lá. 1 Timóteo 6,6. Leia para mim alguém 6,6 até o 6,10. Quem quiser pode ler para nós. 1 Timóteo 6,6 ao 6,10. Maísa, está bloqueado o seu... Pode ler então, filha. De fato, a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada poderemos levar. Por isso, tendo que comer e como que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Só esse texto já arranca Timóteo dos púlpitos das neopentecostais e dos pentecostais avivados e históricos avarentos. Concordam, irmãos? Está aqui, irmãos. O texto é claro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tendo que comer, aqui não é comodismo, viu, irmãos? É o que? É gratidão, é contentamento, é modéstia. Por isso que quando eu falo sobre modéstia, eu olho para quem? Para John Wesley, eu olho para Whitefield, eu olho para o pastor Ernesto Nini. Irmãos, o pastor Ernesto Nini, ele era conhecido aqui no Brasil, fora do Brasil, e eu ia buscá-lo na casa dele em Perdizes, que é um sobradinho em Perdizes. Que nem o sobrado dos irmãos. Estava o sobrado do pastor Ernesto Nini, prédios altos do lado. Ele morava lá desde a década de 50, sei lá. Quando Perdizes era um bairro que nem, por exemplo, Suzano. Um bairro melhor. Aqui no Alto Tietê, Suzano é um bairro bom. Suzano e Mogi, concordam? As melhores cidades da região aqui. Aí depois temos São José, aí vai, né? Temos outras cidades, Santa Isabel, mas nesse pedaço aqui nosso. Morar em Suzano, morar em Mogi, dependendo do lugar, você está mais bem, está num condomínio mais nobre. O pastor Enéas morava em Perdizes, mas não é porque né, na época que Perdizes tinham poucos prédios. Continuou morando lá até o último dia da vida. Irmãos, eu sou contra uma pessoa prosperar, nunca, mas aqui. Então, a modéstia é um destaque de Paulo. Aqui, e se o pastor tem que ter uma vida de modéstia, o rebanho tem que ser modesto. Agora, quando o pastor é um avarento, o rebanho vai ser o quê? Vai ser modesto? Nunca. É por isso que em igrejas neopentecostais, o discurso do dinheiro vai dar dinheiro principalmente para o pastor. E é por isso que, eu já disse, numa igreja neopentecostal ou tradicional, que o pastor já se corrompeu, o discurso da prosperidade é uma rede multinível eclesiástica. Quem está no topo da pirâmide vai ganhar muito. O resto vai pagar a conta. Ponto final. Estão entendendo? Eu não quero uma igreja assim para pastorear, muito menos para pertencer. Ostentação e glamour. Entendeu? Então, irmãos, cuidado, tá bom?
E aqui vem outra coisa, propriedade. Aí vem essa instrução agora de bispos e diáconos. Há uma discussão muito grande, irmãos, porque dentro de algumas linhas mais ortodoxas, eles falam que não existe pastorado feminino, nem diaconato feminino. Essa é uma discussão que a gente vai trazer mais para frente, quando a gente for estudar eclesiologia, tá bom? Mas, assim, de uma forma geral, a palavra de Deus vai mostrar as recomendações para pastores e diáconos. Bispos, pastores e presbíteros é a mesma terminologia. Todos são pastores, tá, irmãos? E aqui vai ter a lista e as qualificações que um pastor tem que ter e que um diácono tem que ter. Quem é o diácono, traduzindo? É o auxiliar do pastorado. É a mão de obra que trabalha junto com esse pastor. E não é por isso que ele é inferior, mas é um chamado. Lembrando que nós temos 2 diáconos maravilhosos no Novo Testamento, que é Filipe e Estevão. E nem por isso eles eram chamados de pastores, tá? Mas eles eram exímios. Então vai ter, essa é a carta, essas são as cartas que vão pontuar essas qualificações que a gente precisa ver com muita característica. Hã? A bispa. Então, você vê, né, Júnior? Na realidade, até a palavra bispa é aportuguesada, né? A palavra correta, como eu aprendi com o pastor Enéas Tonini, é episcopa. Seria a palavra correta para o português. Bispa é aportuguesado. Pastor, o senhor é contra a ordenação masculina, feminina? A gente vai debater bastante isso em eclesiologia. Mas eu respeito as correntes, quem pensa de forma contrária. A única recomendação que eu sempre vou dar para qualquer um é que sejam quem forem os líderes e os obreiros, que eles tenham preparo, que eles passem por uma longa experiência de vida, sejam aprovados na vida, no ministério e depois também sejam exímios na palavra. Mas aí é uma discussão que a gente vai gastar com mais tempo em eclesiologia, tá bom, meus irmãos? Voltando aqui. Vamos lá. Aqui vai falar também sobre propriedade. Um outro aviso concernente às doutrinas falsas, no 4º capítulo, é seguido no capítulo 5 por observações acerca do relacionamento apropriado entre Timóteo e diferentes faixas etárias na igreja, acerca da posição ocupada pelas viúvas e acerca do tratamento que deve dar aos anciãos. Sendo ainda jovem, Timóteo deveria tratar com os outros jovens como irmãos seus, como homens de mais idade, como se fossem seus pais. Aqui, no caso, é o trato, né? O pastor, ele é o líder, mas uma coisa que eu digo, irmãos, nós precisamos ser polidos no trato, sabe? Tem pessoas, irmãos, deixa eu dar até um testemunho aqui, rápido, né? Tem pessoas que são anciãos ou anciãs que vão nos dar trabalho. Teve certa ocasião que uma anciã estava me dando muito trabalho, e aí uma irmã obreira da igreja, conhecendo e verificando essa irmã e conhecendo ela mais a fundo, falou: pastor, como ela é danada, né? Aí eu dei risada, falei: é danada. Um jovem danado, eu sei que essa expressão danado, né, tem até uma conotação, segundo alguns linguistas, que não é boa, mas um jovem peralta é uma coisa, mas um ancião peralta, aí dá mais trabalho, hein, irmãos? Aí, um jovem capcioso, tudo bem, mas um ancião capcioso, é mais difícil. Então, como que o pastor tem que lidar? Ele tem que lidar com trato, não tem jeito. Faz parte da vida. Pastor, dá vontade de pegar e falar poucas e boas para o ancião? Dá. Mas se você fizer isso, você vai pagar um preço caro.
Porque se essa pessoa já é danada ou é capciosa no trato, imagina quando você dizer algo que essa pessoa se sinta vítima. Aí pronto, vai te custar muito caro. Então não vale a pena, viu, irmãos? Por isso que o ministro ele tem que ter trato, saber como falar. E Paulo aqui recomenda. Timóteo, já que você é novo, fale com os anciãos, como se fosse a paz. E o rebelde? Ah, irmãos, aí é mais difícil ainda. E o rebelde ancião? Aí complicou tudo. Mas é a vida e não tem muito que a gente possa fazer. O ancião que é rebelde, a gente tem que muitas vezes fazer vista grossa, se fazer de cego de um olho, surdo dos ouvidos, apaziguador. Porque muitas vezes, irmão, se você for pegar o fogo pelo fogo, o ancião ainda vai se vitimar e vai dizer: eu estou morrendo e a culpa é do pastor. Entendeu? Bom, se o pastor não fala, ele é culpado por não falar. E se ele fala, ele é culpado porque falou. Mas aí, deixa eu te dar um segredo aqui. Seja econômico nas palavras. Porque se a pessoa te culpa por você não ter falado, vai ser menos ruim do que você ter colocado uma palavra errada. Tá bom? É por isso que a Bíblia vai nos ensinar que nós devemos estar prontos a ouvir, tardios a falar e tardios em se irar. E como dizia o meu pastor Orfeu, Deus nos deu 2 orelhas e ouvidos para que a gente ouvisse pelo menos 2 vezes mais do que falamos. E Tiago, como ele nos ensina, que quando a gente não peca com a boca, a gente domina todo o nosso corpo. Então, quer ter domínio próprio, comece com a língua. Refreando a língua, refreamos o corpo. Né? A língua é o freio do corpo. Não está conseguindo segurar o corpo? Com certeza é porque a língua está solta demais. Fica aqui uma dica. Tá bom, meus irmãos? E não tem muito o que fazer. Então, Paulo ele vai dar essas recomendações. E aí ele vai trabalhar também muito sobre as viúvas e os anciãos. Aqui, deixa eu gastar um tempo aqui. Paulo, inclusive, vai falar que viúvas de 60 anos de idade ou mais, que não contam com a ajuda financeira de parentes. Aí, deixa eu fazer uma observação. E quando os parentes estão na igreja e abandonam a viúva? E aí, pastor? Tem um monte de família lá na igreja. Abandona a mãe e deixa a mãe para o pastor cuidar, para a igreja cuidar. E aí? Quem é que tem que cuidar dessa viúva? Quero ouvir os irmãos. Quando os parentes abandonam a igreja, não tem o que fazer. Mas os parentes estão dentro da igreja, querendo fazer a obra. Tem que controlar a carne para não matar os parentes, entendeu? Tem que cuidar da igreja. Ficar com uma ação contra os filhos para poder lhe dar toda a assistência à mãe. Como que é? Satanás, entregar a Satanás os parentes. Seja bem-vindo ao ministério, Maísa. Filha. Ó, tem gente, Maísa, parece loucura, mas que age dessa forma, faz uma vista grossa, ó, violenta. Sabe que o ancião, a anciã está precisando, está dentro da igreja, abandona e ainda põe a conta no pastorear e do pastor se ele não socorrer. Aí eu digo para vocês, isso é do cão com fogo e enxofre ou não? Oh, meu Deus do céu. O pastor não precisava nem gastar tempo chamando os irmãos da igreja. Porque uma coisa, irmão, é eles não estarem na igreja, concorda? E outra coisa, eles estarem na igreja. Estão entendendo como é complicado? Negligência. Falta do quê? De postura. Irmãos, a família é grande, está na igreja, se reúne a família. Assiste os parentes. Tira o peso do pastor e da igreja. Guardem isso, irmãos. Há um pensamento que as pessoas têm, um pensamento de mendigância dentro da igreja. Elas vão à igreja para receber alguma coisa. Não, irmãos. A igreja não é para receber nada. É para a gente se doar. Não é? Então,
a gente deve ajudar quem realmente precisa. Porque no momento em que eles colocam um peso para o pastor fica vendido. E se o pastor não ajuda, o pastor é mau. E se o pastor corrige eles, o pastor também é mau, porque corrigiu eles. Olha que situação. Por isso que, olha, perceba que é isso que eu falo para os irmãos. A carta ao Timóteo, ele vai mostrar como que tem que ser praticado, exercitado, e a maneira em que a gente também tem que honrar o pastorado. É um caroço de angu, não é? Tá bom? Irmãos, só mais um pouquinho, tá? Para a gente já ir concluindo aqui. Então, vamos lá. Irmão, pastorado não é brincadeira, não. E o trato com os anciãos, né? Mostrando que os anciãos, eles precisam também ser amparados. E lembra aquela questão que eu falei para os irmãos, né? O pastor, ele tem que ser honrado. Não só a honra, mas o apoio financeiro para que ele possa continuar fazendo a sua obra. E aí vai vir o esboço de 1 Timóteo. A carta de Tito é bem parecida com a de Timóteo, claro, é uma síntese, vai ter algumas outras observações. Essa carta Paulo escreve quando está em Nicópolis, na costa ocidental da Grécia. Então, é uma carta também trabalhando nessas questões do pastorado, trabalhando nessas questões do esclarecimento, vai falar sobre os falsos mestres, a boa conduta. E a segunda carta de Timóteo também, a gente pode ver, reminiscências, ou seja, são lembranças daquela exortação, daquelas recomendações, da postura do pastor e da postura da igreja. É muito importante a gente ter essa clareza, irmãos, porque muitas vezes a gente, como eu já disse aqui para os irmãos, né? E aí vem a conclusão, 2 Timóteo, tá bom? E aí depois, deixa eu só fazer esse comentário aqui. Essa questão, né, do cuidado, que deve ser uma carta lida ao pastor e à igreja, a igreja e ao pastor, tem que ser feita essa harmonia. Por quê, irmãos? Como eu disse há pouco para vocês, muitas vezes a igreja ela cobra demais ao pastor, mas ela não cobra demais dela. E tem pastor que cobra demais da igreja e não cobra demais de si. Olha o desequilíbrio. Essa é uma carta onde a igreja tem que ter um papel claro do papel dela como igreja e o pastor claro como pastor da igreja para ter essa harmonia. Porque aí se torna uma igreja forte. Então é uma carta que a gente precisa sempre ser lida, e pode ver que Paulo, quando ele escreve a Timóteo como a título, ele mostra de uma forma clara como que eles devem conduzir a igreja e como a igreja tem que ser conduzida por esses líderes, tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, irmãos, aí aqui no livro-texto, o autor ele vai dar um resumo da teologia paulina. Em outras palavras, Paulo vai ser contundente com as escrituras, ele vai mostrar que ele era um judeu, um pensador, mas que ele compreendeu a graça, que ele compreendeu Jesus, e ele passa a ser um defensor de Jesus. Depois Paulo vai mostrar que ele... E agora eu estou fazendo um apanhado de toda a teologia paulina, tá? Ele vai mostrar que ele crê nesse Deus criador do céu e da terra, que Deus se revela a Abraão, pelo qual Deus, de fato, se revela pelo Velho Testamento e que traz Jesus como grande representante no Novo Testamento, que é o Filho de Deus. E a igreja como agora o corpo de Cristo na terra. Então, Paulo também vai falar muito sobre essa questão do Espírito Santo, mostrando a graça de Deus e o poder de Deus. Quando nós compreendemos a graça, quando nós compreendemos o Filho de Deus, é pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo está no crente, mas ao mesmo tempo esse crente tem que crescer na comunhão com o Espírito Santo para poder continuar frutificando para Deus, para continuar expandindo o reino, porque esse reino, na realidade, nada mais é do que o próprio mistério que estava oculto, que é o próprio Cristo, que se manifesta por meio da igreja de Cristo na terra, pelo qual ele vai vir buscar o seu povo. E
Paulo vai trabalhar muito sobre essa questão da escatologia e vai falar, inclusive, sobre Satanás atuando contra essa igreja, atuando contra o povo de Deus, para que a gente não continue proclamando com esperança a mensagem do Evangelho. Percebam, Paulo é muito inteligente e nem por isso ele nega Satanás. Pelo contrário, ele vai mostrar que o Satanás existe. E assim concluímos toda a teologia paulina. Tá bom? É uma breve síntese, tá, irmãos? E aí, semana que vem, vamos para Hebreus, as cartas gerais, Petrinas, Joaninas e Apocalipse. Teremos mais aula de quinta-feira e terça que vem, e aí a gente encerra tudo. Tranquilo, meus irmãos? Tá bom? Eu queria hoje ter concluído Timóteo, já ido andado mais, mas eu pensei que a gente já ia entrar nas cartas gerais em Hebreus, propriamente dito. Alguma pergunta, alguma dúvida do livro-texto, acréscimos, Júnior? Pode fazer os seus apontamentos, meu irmão. Não, acho que a gente, como você tem sempre falado, né, que é a introdução, né, é que a gente às vezes acaba entrando um pouco, né, dentro, mas a introdução, acho que cabe a gente buscar, né, estudar mais, né? É verdade. Você vê, Júnior, isso porque a gente não está fazendo análise do texto, né? Se nós fôssemos agora gastar, por exemplo, os tópicos principais, os esboços, pelo amor de Deus, é um assunto, o assunto de introdução ao Novo Testamento, ele acaba sendo uma síntese de várias matérias, né? Várias matérias. Então é uma delícia. Tá bom, meus irmãos? Então, Maísa, quer comentar alguma coisa? Irmã Cleusa, Wesley, Gil? Não, mas o que o irmão Júnior falou é verdade, né? Dá vontade de saber mais, se aprofundar, ficar mais tempo, né? É que a gente não tem nem como ficar falando essa coisa, né? O tanto que a gente já recebe, já dá uma... é bom, é gostoso e complexo, sacia, mas que dá vontade de se afundar mais, se aprofundar mais. Tá, né? Você vai gostar... É muito conteúdo, muita coisa. Eu, por exemplo, é muita coisa. Tem que ler, tem que assistir, tem que procurar, tem que pesquisar. Aí tem um assunto de outro, tem que pesquisar mais, entendeu? E foram as coisas do dia a dia, né? Todo mundo tem família, então é mais difícil, né? Ter tempo para tudo isso, mas que dá. E você vai gostar muito de assistir o primeiro módulo. Falamos bastante sobre a igreja de Tessalônica. Dá uma ideia muito legal sobre várias coisas. Né? Então, assim, mais, né? Aguça mais a nossa disposição de querer aprender mais, né? Eu fiquei interessado também sobre a questão da escola de Tirano, me deixou... Em Éfeso, né? Escola de Tirano. O Paulo ficou 2 anos lá, eu quero ver o que... Então, possivelmente, já vou até te antecipar um detalhe. O que ele fazia na escola de Tirano? Ele usava a escola de Tirano, possivelmente, como um lugar para discipular as pessoas e, nos outros horários de intervalo, ele dava aula de filosofia para ter um sustento a mais. Possivelmente. Interessante. Agora, se a igreja, de fato, sustentava Paulo para que ele não precisasse gastar tempo dando aula, ele fazia da escola de Tirano que um núcleo, uma célula, um pequeno grupo, num lugar que já era uma escola, para aprofundar mais os assuntos. Verdade. Então, olha que interessante. Paulo, por isso que Paulo é extraordinário, irmãos. Estudar a vida de Paulo é como a Maísa disse, é tanta coisa. Agora, vejam, né, irmãos? Aqui, olha que interessante. Aqui, para eu concluir a matéria de hoje. Quando a gente está na ortodoxia, a gente gasta tempo com a palavra, a gente gasta tempo com a biografia, a gente gasta tempo com a história da igreja, e o nosso coração vai só acendendo. Cada informação dessa na ortodoxia é como se fosse uma madeira que a gente põe no braseiro. E vai queimando mais. E vai queimando, não é? Agora, olha só que interessante. Se eu pego
ao invés de pôr essa madeira na vida de Paulo, na doutrina bíblica, e vou para outro argumento, por exemplo, vou questionar se foi Paulo mesmo o autor. Aí eu pergunto para os irmãos, o que eu estou ganhando com isso? Vou questionar quem foi que escreveu a carta, porque não sei o quê. Percebe que mesmo que essa discussão seja legítima, ela nos tira do braseiro, da paixão. E aqui não é a paixão pela paixão, é a paixão baseada num texto que nós temos como sagrado, que não é só no Novo Testamento, mas é no Velho. Pessoas que dedicaram a vida, que morreram em prol dessa obra, como a gente trabalhou, como o Gil disse há pouco no segundo módulo. Paulo é extraordinário, Paulo sofria tanto e não desistia. Ora, na hora que eu deixo de estudar isso na vida de Paulo, e eu vou para os arrazoamentos, mesmo que eles sejam legítimos a nível de academia, eu estou perdendo o melhor. Porque eu estou deixando de aprender pelo exemplo, pela profundidade. Quando eu admito que Paulo escreveu essas cartas e estudo elas no português, que é o nosso idioma, e depois eu vou para o original, para tentar entender Paulo, porque ele escreveu aquela palavra em grego, pelo amor de Deus, olha a brasa. Aí a gente coloca uma madeira agora, põe outra, quando vai ver um fogo. Por isso, irmãos, que eu não abandono a ortodoxia. Para mim, a velha Bíblia é a velha oração, é a velha igreja, é a velha ortodoxia. Que Deus faça de novo, como fez na igreja primitiva. Pelo amor de Deus, que Ele faça de novo, como foi com os nossos irmãos, a história da igreja. Irmãos, eu particularmente acho que em nome da ciência, em nome do liberalismo, em nome de... Muitas vezes o diabo, não esqueçam disso, irmão, nós temos um arqui-inimigo astuto e milenar. E ele sabe como jogar os pratos para qualquer geração. Ó, eu tenho um acervo aqui, aqui, algumas centenas de livros. É o meu acervo. Que tamanho é o acervo de Satanás? Pelo amor de Deus. Ele tem o acervo dos anjos lá no céu, tem o acervo do Éden e tem o acervo da história da humanidade. Você acha que ele não vai saber como nos enganar? Por isso que qualquer novidade que fuja isso daqui, é anátema. Amém. Que Deus nos ajude a ser fiel. Amém. Tá bom? Ivan, quero saber do jatinho agora, quero saber. Estou curioso. Tá bom? Irmãos, Deus abençoe as minhas ovelhinhas até amanhã no nosso culto. Em nome de Jesus, aos demais irmãos, né, que no caso do Júnior, Deus dê um bom culto e que o Senhor continue nos abençoando. Amém? Amém. Vou encerrar nossa gravação aqui, porque agora eu quero papiar, irmão. Estou curioso.